rebeliões em presídios, sistema prisional e direito administrativo. O que um professor de direito administrativo pode falar sobre este tema que está ocupando as principais revistas do nosso país? É este o tema do nosso vídeo. Em primeiro lugar, é importante fazermos uma distinção no trabalho do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. O Judiciário estabelece as penalidades que devem ser cumpridas, com a atuação do Ministério Público, que promove a acusação nos processos criminais. O Legislativo define, por meio de normas, as medidas adequadas para a reprimenda e ressocialização do preso. E o Poder Executivo tem a função de guardar o preso. Importante observar que essa guarda deve garantir não só o propósito da ressocialização, da educação e garantir a higiene e adequadas condições de sobrevivência. Não se trata de nós nos juntarmos aos que querem tratar o coitadinho do preso. Não é essa a questão. Se trata de preservar as condições de vida e segurança adequados. O nosso país hoje tem alguns dados impressionantes que eu queria que você refletisse antes de se juntar àquele conjunto de pessoas que, sem nenhuma reflexão, seguem a opinião que está sendo publicada. A opinião publicada não é a opinião pública. Trate de preservar exatamente o que você pensa e também se ilustrar sobre o tema. Eu trouxe aqui alguns dados que são importantes para você compreender melhor o assunto. São dados e contra fatos, não há argumentos. Vamos a eles? Primeiro ponto. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. Segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça, referentes ao primeiro semestre de 2014, em números absolutos, o Brasil alcançou a marca de 607.700 presos, atrás apenas da Rússia, 673.800, da China, com 1,6 milhão, e Estados Unidos, com 2,2 milhões. Quando se compara o número de presos com o total da população, o Brasil está em quarto lugar, atrás da Tailândia, Rússia e Estados Unidos. Segundo o Ministério, se a taxa de prisões continuar no mesmo ritmo, 1 em cada 10 brasileiros estará atrás das grades em 2075. Essa notícia, ela está transcrita e se refere a outro ministro da Justiça. E trouxemos essa informação para que você reflita. Você acha mesmo que colocar um cidadão que cometeu um crime no presídio, nas condições atuais, vai fazer ele sair de lá melhor cidadão? Certamente não. Nós também não podemos transformar os presídios em hotéis 5 estrelas, não é verdade? Vamos ao segundo ponto que eu queria que você atentasse. Estão presos quem ainda não teve o primeiro julgamento. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos divulgou nesta sexta-feira em São Paulo o relatório sobre o uso das prisões preventivas nas Américas, que critica a utilização excessiva da prisão provisória em países da região. O levantamento mostrou que cerca de 40% da população carcerária brasileira é formada de detentos provisórios. Segundo a comissão, o Brasil é o segundo país com maior população carcerária das Américas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O documento diz que dos 550 mil presos no Brasil, dados de 2013, não levando em conta pessoas em situação de prisão albergue domiciliar, uma das maiores populações carcerárias do mundo, 217 mil, estão à espera de julgamento. O que significa isso, à espera de julgamento? Significa que a pessoa foi colocada lá em razão de uma acusação. Ela ainda não se defendeu, o juiz ainda não se manifestou sobre a causa. Ela pode ser, sim, inocente. Ela foi recolhida à prisão porque uma autoridade policial entendeu que era devida e um juiz concordou. Existe, sim, a necessidade de se isolar algumas pessoas antes do julgamento, e especialmente as situações em que há grande periculosidade. O sujeito que ficou maluco de um dia para o outro saiu por aí atirando em todo mundo.
tem que ser recolhido imediatamente. Um sujeito contumaz na violência tem que ser isolado do convívio social. E o criminoso do colarinho branco? Nós entendemos que ele não. Ele deve ser afastado dos meios de cometer o crime. A prisão pode ser um desses locais. Ele tem que ser afastado de todos os instrumentos que permitem a ele cometer a infração, roubar o dinheiro público. 217 mil pessoas aguardando o julgamento é muita coisa. E sabe o que nos choca, o que realmente nos torna indignados com essa questão? É o fato de que o Ministério Público e o Judiciário não têm uma pauta de prioridades. Nós temos membros do Ministério Público cuidando do meio ambiente, temos membros criando novas varas de meio ambiente, criando outras varas de valores menores. Não que não são valores importantes à sociedade, mas a vida humana e a liberdade deveriam ser os nossos primeiros postulados, os nossos primeiros princípios. E uma força-tarefa no passado já foi feito e chegou a liberar quase 60 mil pessoas. Ora, é uma questão de priorizar. Há um ditado que repito com frequência com meus amigos: não há ventos favoráveis para uma nau que não sabe para onde vai. O Poder Judiciário não pode continuar sendo administrado com a ideia de total independência do Judiciário sem uma priorização adequada dos tipos de julgamento que estamos à espera. Veja a diferença. Os Estados Unidos podem ter uma população carcerária maior do que a nossa. A diferença é que lá estão os presos já julgados. Lá não se leva, em média, 8 anos para julgar uma causa. Lá não existe 100 milhões de processos à espera de julgamento. A justiça funciona. Agora, um terceiro ponto para você pensar também. O custo de um preso no Brasil. Enquanto o país investe mais de 40 mil por ano em cada preso em um presídio federal, gasta em média 15 mil anualmente com cada aluno do ensino superior, cerca de 1/3 do valor gasto com os detentos. Já na comparação entre detentos de presídios estaduais, onde está a maior parte da população carcerária, e alunos do ensino médio, nível de ensino a cargo dos governos estaduais, a distância é ainda maior. São gastos em médias 21 mil por ano com cada preso, 9 vezes mais do que o gasto por aluno no ensino médio por ano, de R$ 2,3 mil. Para pesquisadores, tanto da segurança quanto da educação, o contrato de investimentos explicita 2 problemas centrais na condução desses setores no país: o baixo valor investido na educação e a ineficiência do gasto com o sistema prisional. Veja, pare para pensar um pouquinho. Talvez se nós colocássemos esse valor efetivamente para a liberação de alguns tipos de preso, nós tivéssemos muito mais eficácia. Nós não podemos dizer que o país está desgovernado, não é isso, porque a população de educação é muitas e muitas vezes maior do que a população carcerária. Agora, quando se compara o gasto por aluno e por preso, esses números evidenciam um gravíssimo problema. Talvez até, como disse Darcy Ribeiro, aquele que não teve escola, hoje está roubando e matando. Mais um ponto para você refletir. O problema tem solução. Que tal considerar que se pode liberar a metade dos presos que estão aguardando o julgamento? Formar uma força-tarefa de âmbito nacional para decidir e rever penas. Obrigar isso mesmo, os membros do Ministério Público e Judiciário a considerar esse tema prioritário e colocar todos meio período cuidando deste tema e o outro meio período em funções normais. Em 6 meses, e bastam 6 meses, a população carcerária seria reduzida à metade, ao custo de R$ 2.500 atuais, poder-se gastar até R$ 5.000 com cada preso. Rever todos os casos de prisão para ver como e quais casos se pode substituir por penas alternativas. Note, com a implementação de um novo sistema, o governo prevê reduções na despesa do sistema prisional de Brasília. Um preso custa em média R$ 2.500 por mês. O preço máximo de cada tornozeleira deve chegar a R$ 241,71, incluindo neste valor uma baia, um computador e um funcionário para monitorar 300 presos. Analise conosco. Não é que nós vamos colocar tornozeleira em todo mundo, tornozeleira é inviolável, ou que a tornozeleira resolve muita coisa. Mas, por exemplo, nos casos de agressões domésticas, o perímetro é marcado pela tornozeleira.
e pode-se afastar o agressor daquelas pessoas que ele costuma agredir. Existem soluções que podem ser bem pensadas a custos muito menores para a sociedade. E essa pessoa continua trabalhando e produzindo, ou tentando se ingressar no mercado de trabalho. Por fim, nem tudo está perdido. Eu gostaria de agora, ao encerrar esse vídeo, tratar de um caso de sucesso, o único caso de sucesso que está sendo referido por todos, que é uma parceria público-privada no estado de Minas Gerais. Esses valores que nós falamos de preço, R$ 2.500, eles estão defasados. As matérias que nós referimos aqui são matérias um pouco antigas. Mas os dados do presídio em Minas Gerais têm valores recentes. Eu produzi um pequeno texto para sua reflexão. Considere a possibilidade desse cenário. Presos em processos de ressocialização, estudando, trabalhando e até cursando universidade. Afinal, é para isso que são colocados no presídio, para serem ressocializados. Eis uma experiência exitosa brasileira. Há um único presídio construído no Brasil em sistema de parceria público-privada. Em seus 3 anos de existência, nunca houve motim, rebelião ou mortes violentas. E contam-se 2 fugas. O complexo, que está localizado em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, abriga hoje 2.016 detentos, distribuídos em 3 unidades, 2 para regime fechado e 1 para regime semiaberto. O governo de Minas paga R$ 3.500 per capita à empresa GPA, que administra o complexo. Mas somente a metade do valor refere-se ao custo do preso e à manutenção da cadeia. A outra metade é reembolso pelos investimentos na construção do complexo erguido e equipado pela iniciativa privada ao custo de 280 milhões em 2012. O presídio conta ainda com instalações médicas e odontológicas, sala de aula, oficinas de trabalho e áreas de lazer. De acordo com a GPA, 2.000 presos têm atividades educacionais no presídio. As aulas vão de educação fundamental, passando pelo ensino técnico universitário. Há 80 matriculados em cursos do Pronatec e 32 fazem faculdade à distância. Outros 60 seguem cursos religiosos. Há também aulas de música. Em 2014, houve oficinas de teatro para montagem de apresentações. Veja, num tema que hoje preocupa o país inteiro, o direito administrativo pode contribuir. E poderíamos começar lembrando que o detento, enquanto está sob guarda do Estado, ele responde inclusive a processo administrativo disciplinar. Ou seja, se ele comete um crime dentro do presídio, ele vai responder pelo processo criminal. Mas as infrações administrativas, não cumprir horário, não devolver a bandeja, não limpar o banheiro, são infrações administrativas e estão sujeitos a punições do direito administrativo. Além disso, o direito administrativo é uma importante ferramenta, como, por exemplo, a parceria público-privada. Se nós temos boas soluções em solo nacional, é pela aplicação adequada do direito administrativo. E esse canal que nós construímos para você é exatamente para isso, para divulgar boas práticas e dizer que nós temos muita esperança no dia seguinte. Continue acompanhando o nosso trabalho, prestigiando e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Acompanhe também o resumo do Diário Oficial que estamos fazendo gratuitamente para os servidores públicos da União Federal e para os servidores do Distrito Federal.